Vamos lá, Edson Leite, placar na Suécia. Quanto ouvi isso? Placar na Suécia. Vai arremessar de sorte para Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Dini. De cabeça para Pelé. Pelé tem que espetacularmente atropelado e Pelé. Um arremesso foi para Mazola. Mazola de bicicleta, Didi. Didi a Pelé. Pelé dá uma meia puxeta. Engana o seu adversário espetacularmente. E rola a pelota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia. 1-0. Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsey do país de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída, ataca o time do país de Gales. Meu caro João Paulo de Jesus Lopes, emblemático diretor da história do futebol do Morumbi, exatamente do Cícero Pompeu de Toledo, do São Paulo Futebol Clube. O Edson Leite aí, viu, João Paulo? Foi um presente para você, porque há anos e décadas você fala, o grande foi o Edson Leite, né? Pois não, boa tarde. Boa tarde, Milton. É verdade, o Edson, além de ser, para mim, o maior locutor de todos os tempos, ele também tem uma passagem nos meios de comunicação muito grande. Ele trouxe para Bandeirantes essa música de fundo das transmissões esportivas, The Eyes of Texas Are Upon You, né? Uma música americana muito bonita e que até hoje é o símbolo das transmissões esportivas. Além disso, foi responsável pela mudança de critérios na televisão, quando foi para a TV Excelsior e criou as programações em linha de horário. Toda segunda-feira tinha um tipo de programa, todo horário, vamos dizer assim, tinha um tipo de programa. E também na Record, quando implantou em todo o interior a primeira rede de retransmissão, e todo o interior passou a assistir simultaneamente a programação da então TV Record. Então o Edson tem, além do seu brilhantismo como locutor, tem uma passagem nos meios de comunicações muito brilhante também. Mas esse placar na Suécia! Placar na Suécia! Eu nunca vou esquecer João Paulo de Jesus Lopes, porque eu era moleque, Leninas e tal. E uma vez, nos bastidores do programa do Raul Gil, veio um rapaz falar comigo, era filho do Edson Leite, e com uma neta dele, filha do filho dele, que era cantora. E ela acabou cantando no programa do Raul Gil. Aliás, o Raul Gil passou pelo hospital essa semana, mas já está recuperado. Boa sorte para ele, companheiro também do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão da Bandeirantes. Entendeu? Mas o Edson Leite, meu Deus do céu. Que equipe tinha Bandeirantes? Fala a verdade. Fiore Gilhote, Flávio Araújo. Olha, por Mauro isso que Pinheiro. chamava o scratch do rádio, né? Isso, mas isso aí nasceu na Copa de 58. Porque o Brasil ganhou a nossa primeira Copa e era chamado de scratch, né? O scratch canarinho, o scratch argentino, o scratch de qualquer canto do mundo. Aí a Bandeirantes, inteligentemente, não sei quem que bolou, virou scratch do rádio. E eu, moleque lá em Minas, imaginava, nossa, para entrar na Bandeirantes precisa fazer uns 5 anos de vestibular, tem que treinar, Olha, eu realizei um sonho de criança, viu, João Paulo? Imagino. E realmente, desculpa. Fazer parte dessa grande equipe é realmente um sonho mesmo. E uma grande honra. Mas o São Paulino João Paulo de Jesus Lopes, como é que tá o nosso tricolor do Morumbi? Meus filhos estão tristes em casa. Olha, eu acho que o São Paulo está em recuperação. A gente percebe pelo time que, apesar das suas limitações, ele tem se matado em campo, tem corrido e tal. E o Dorival, com a sua tranquilidade, a sua qualidade pessoal, de diálogo, de conversa, está motivando todo o elenco. Eu acho que o São Paulo está
dentro do que ele tem, eu acho que está indo bem, recuperando boa parte daquilo que a torcida estava esperando e não acontecia. Tá. Ô João Paulo, e agora? Tá cuidando dos netos, tataranetos, tranquilo? Onde é que você está agora morando? Não, eu moro em São Paulo, continuo morando em São Paulo. Eu venho frequentemente a São João da Boa Vista, meu filho está morando aqui, e os netos também. Então, hoje, por exemplo, eu estou em São João, e que é uma cidade assim deliciosa, um povo muito acolhedor, mas continuo tocando a minha vida, trabalho no Tribunal de Contas de São Paulo, do Estado de São Paulo, e vamos levando, e torcendo, né, acompanhando, tá, agora como simples torcedor. Muito bem, São João da Boa Vista. Conheço pouco, mas passei lá por volta de umas 20, 25 vezes, porque no norte de São Paulo ali, o Expresso Zé Rico de Caconde levava o povo de Muzambinho para Campinas e para São Paulo, mas antes tinha que parar em umas 300 cidades, exagerando um pouquinho, até em Sapecado, uma cidade chamada Sapecado, mas mudaram de nome, Divinolândia agora. Mas então, a gente parava lá na rodoviária de São João da Boa Vista e tinha aquele quibe grande, pastel grande, tinha tudo lá, só que eu não tinha dinheiro, entendeu? Mas passei vontade, viu? São João da Boa Vista nunca vou esquecer. E até porque é uma cidade satélite de Muzambinho, né? Porque lá no sul de Minas, que é a minha terra, para aqui o norte de São Paulo, São João da Boa Vista, é claro, é muito maior, mas a gente parava lá, o time deles era muito bom também, como nosso outro vizinho, que é como é que é, né? Temos São João da Boa Vista e mais cidades aí, todas o norte de São Paulo, todas são cidades satélites de Muzambinho, viu, João Paulo? Eu concordo com você, eu concordo. Grande Muzambinho, ela tem realmente uma influência magistral aqui em toda a região. Agora, aqui de São João, viu, Milton, saíram 2 grandes craques, viu, e do meu tricolor, que jogaram na Esportiva São Joanense, Mauro Ramos de Oliveira e Ideraldo Luiz Bellini. 2 capitães não esquecíveis, né? Inesquecíveis. 2 campeões do mundo, 58 e 62. É verdade. O Mauro oriundo de Poços de Caldas e o Bellini de Itapira. Ideraldo Luiz Bellini. Você que dirigiu o São Paulo e você que sempre torceu pelo São Paulo, viveu no Morumbi, eu acho muito difícil a gente conseguir um jogador de futebol tão sério, tão gente boa, grandão, fortão e nunca machucou ninguém. Ideraldo Luiz Bellini. Olha, ele esteve na minha terra lá em Muzambinho fazendo um jogo dos veteranos, aquele negócio todo, e ele deixou todo mundo feliz demais pela simplicidade dele, quer dizer, um campeão do mundo, o homem que inventou, João Paulo, esse negócio de levantar a taça. Entendeu? Em qualquer competição, corrida de grilo, o dono do grilo que ganhou levanta a taça. O mundo inteiro levanta a taça. E quem inventou isso foi Ideraldo Luiz Bellini. Foi meio que sem querer, mas ficou para a época, ficou para a história. Porque terminou o Brasil ganhando do jogo do final lá, né, contra o time local. E aí, o que aconteceu? O rei da Suécia veio no meio do campo para entregar a taça. E ele entregou ao Bellini. Só que ali naquele tempo podia, né? Nós tínhamos uns 30 fotógrafos, 40 repórteres de rádio e televisão. Então, ele ficou com a Jules Remy no peito. Mas aí o povo, ele era monoglota como eu, mas o Ideraldo Bellini, ele sacou, né? Porque a turma começou a levantar a mão assim, ó. Levanta a mão, quer dizer, levanta a taça. Aí ele sacou e levantou. Entendeu? Overhead, como diz Cláudio Zaidan, acima da cabeça. E aí, todo mundo copia no planeta. No Brasil, qualquer campeonato, seja até de corrida de grilo, o dono do grilo que ganhou levanta a taça também. Uma coisa marcante, né? E vocês do São Paulo tiveram um jogador raro, que nunca criou um caso. É verdade. Eu conheci o Bellini pessoalmente, ele era um gentleman, sabe? Ele é uma pessoa educada, ouvia, falava, realmente é de saudosa memória. E ele cabeceou tanto, né, na área que tiraram o cérebro dele e tal para estudar, para provar, porque tem gente radical achando que jogador não pode cabecear não, os backs lá, entendeu? Você vê com o Éder Joffre, é claro, também o cérebro dele foi analisado
e chegou-se à conclusão de que foi realmente devido a tanta pancada que ele levou. E olha que ele dava mais pancada do que levava. O Éder Joffre, São Paulino também, né, João Paulo? Também. Temos uma foto histórica dele quando foi campeão mundial, levantando a taça com o então presidente da República, né? Levantando o troféu com o então presidente da República com a camisa do São Paulo Futebol Clube. E o Zé Carlos Ferreira Alves, hein? Entrou na justiça para cancelar aquele jogo entre São Paulo e Santos, em que o teu São Paulo jogou em 63 com 14. 11 jogadores, 2 bandeirinhas e o árbitro Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Entendeu? E aí ele viu o tape outro dia e chegou à conclusão que foi uma vergonha. O Armando Marques expulsou Pelé e Coutinho no primeiro tempo, o Santos voltou com 9 no segundo tempo, perdendo já de 3-1. Entendeu? Aí o Santos tomou mais um gol, aí o Lula do banco falou, mandou o Aparecido, lateral esquerdo, Cido foi o primeiro a cair, última informação que eu tenho dele é de Campinas, ele foi jogar no Guarani, ficou por Campinas, e vocês ganharam com Suli, Deléu, Bellini e Ilso Neri. Ninguém lembra do Ilso Neri, mas eu lembro, entendeu? Ilso Neri. E o quarto zagueiro, um cidadão chamado Roberto Dias, que jogava um pouquinho, também de volante, e o ataque, cada um fez um gol, menos o Cecílio Martínez, o paraguaio, que está aposentado lá de Itaipu. Então era Faustino Linguiça, Pagão, Benê e Sabino. E o José Carlos Ferreira Alves já mudou de time, largou do São Paulo e foi pro Corinthians depois que ele viu esse tape, porque operaram o Santos, viu, João Paulo? Não, primeiro, o Zé Carlos, amigão meu, colega de conselho do São Paulo, Zé Carlos Ferreira Alves, brilhante, e eu tenho certeza que ele continua admirando. Eu estava presente nesse jogo, viu? Eu era garoto ainda, mas estava lá. E para mim, nesse jogo, jogou um dos maiores, que jogou pouco tempo no São Paulo, mas foi um dos maiores jogadores que o São Paulo teve, um dos maiores jogadores do Brasil. Pena que se contundia muito, que era o Pagão. Grande, sou meu ídolo, sou ídolo dele. Sou ídolo dele, não, o contrário. Ele é meu ídolo. É o contrário. Entendeu? É o contrário. Outro dia eu estava no rancho português dos Bandeirantes e veio um senhor à minha mesa e tal, estava lá com a família, ele, olha, eu sou filho do Pagão. Emocionante. Quero te agradecer, porque só você que fala do meu pai, entendeu? E tinha 2 netos também do Pagão, também tiramos fotos e tal. Porque o meu negócio é o seguinte, eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E o Pagão, Paulo César Araújo, jogou muita bola. Jogou demais, até nesse jogo aí ele fez um dos gols, porque o ataque todo mundo fez gol. Faustino, Cecílio Martínez, Pagão, Benê, Sabino, menos o Cecílio Martínez, entendeu? Agora Armando Marques fez 3 gols, não fez mesmo? O Armando Marques, realmente, eu acho que ele foi um dos grandes árbitros. Mas esse jogo o São Paulo mereceu ganhar. E você sabe de uma coisa, esse é um jogo que ficou na minha memória, com um dos grandes jogos que eu tive a oportunidade de assistir. E eu lembro até a renda, quanto foi, o 17 Vamos lá. milhões... Em cruzeiros. 17.350 mil cruzeiros. Repita, João Paulo. 17 milhões 350 mil cruzeiros. Hoje em real, rápido. Se eu não estou enganado, né? Não, mas você não se engana nunca. Escuta, mas em real hoje, entendeu? Vai dar uma grana preta também, é claro, né? Naquela época o ingresso era bem mais acessível ao povo, né? Não era tanto dinheiro, não. Só que o ingresso naquela época, hoje não é tão significativo. Primeiro, no caso do São Paulo, que está sempre com casa cheia, né? Até porque os nossos preços são bem interessantes, bem módicos. Mas naquela época o ingresso era fundamental na receita dos clubes. Hoje não, hoje ele não é tão importante. Hoje os patrocínios e as cotas de televisão são muito mais significativas na receita dos clubes. Mas naquela época, Pacaembu lotado.
Era sempre no Pacaembu, porque ainda não tínhamos ainda o Morumbi, né? Aliás, eu estive com o Peixinho outro dia, viu? O Peixinho que fez o primeiro gol da história do Morumbi. Álvaro Pofo é o nome dele. E a turma fala, porque ele é Peixinho porque ele fez um gol na abertura, na inauguração do Morumbi, no Sport de Lisboa, de Peixinho. Ele pulou, ele ficou retinho assim, no ar, né? E cabeceou e foi gol. Mas não foi por isso não, ele é Peixinho porque o pai dele jogava muito bem na várzea e era chamado de Peixe. E ele o Peixe levava o molequinho. Aí o molequinho virou Peixinho. Peixinho depois saiu do São Paulo, foi para a Ferroviária, e da Ferroviária veio para o São Paulo o Faustino. Faustino Linguiça. Por que ele foi assassinado no assalto, você lembra? Eu lembro não lembro do detalhe, mas lembro da tragédia. Né? Sem dúvida. Mas é isso, o Zé Carlos Ferreira Alves está ligando aqui dizendo que vai me processar. Tô frito, não é mesmo, João Paulo? Olha, eu não acredito. O Zé Carlos Ferreira Alves é meu contemporâneo no Colégio São Luís. E desde aquela época ele é uma pessoa assim de alma extremamente boa, então eu não acredito que ele vai te processar. Embora desculpa, eu tô brincando. Você está caluniando o São Paulo com essa história que o Armando Marques roubou, então ele merece, mas ele não vai fazer isso. É brincadeira com o Zé Carlos Ferreira Alves, estive com ele outro dia nos Jardins, vários ex-jogadores, vários ex-técnicos e tal, uma festa legal, lá na pizzaria do Esquerdinha. Você deve lembrar do Esquerdinha. Claro, eu tive há pouco tempo lá nos Jardins, né? Na rua Adoc Lobo. Exatamente. Grande figura, hein? Mas ponto de encontro de São Paulino. Sem dúvida, o Esquerdinha é São Paulino daqueles malas, ele é corintianamente, entendeu? Ele é São Paulino, mas ninguém é mais fanático que ele. Não, o Zé Carlos Ferreira Alves é mais fanático. Agora, o homem vai ficar bravo comigo, viu? Se trocar e que o Zé Carlos Ferreira Alves trocou o São Paulo pelo Corinthians, vou receber uma intimação amanhã, viu? Agora, eu falei o time inteiro do São Paulo, esqueci também do Armando Marques, que foi auxiliado por Germinal Alba e... Ai, rapaz, o Germinal Alba foi um dos bandeirinhas, o outro me fugiu aqui. E o Armando Marques marcou época, queira ou não. Ele apitou muito, ele tinha muita moral e errava como todo mundo errava. Hoje com o VAR erram, né? Mas um homem reto, nunca teve qualquer denúncia a respeito do comportamento dele fora de campo, dinheiro, esses negócios. E olha que naquela época, lá nos anos 40, 50 e tal, tinha muito dessa conversa. O goleiro foi comprado. Você lembra? Lembro. Naquela época não tinha grampo no telefone, a Polícia Federal não se preocupava muito com o futebol. Então acontecia cada coisa, Milton, nossa. Mas hoje em dia a coisa já está mais organizada. Tá. Agora eu vou fazer mais uma defesa do Zé Carlos Ferreira Alves, desembargador Zé Carlos Ferreira Alves. Eu tive na posse dele como desembargador no Tribunal de Justiça. No discurso dele, 90% do que ele falou era São Paulo Futebol Clube. Você acredita um negócio desse? Não, ele é doente mesmo pelo São Paulo. Lembrei do outro bandeiro, Melquisedeque Zanoni, entendeu? E Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Marcou época, não é mesmo, Zé Paulo? É verdade. Tem esse Melquisedeque. De onde que eles tiraram esse nome, Melquisedeque? Tem que perguntar pro pai dele, né? Germinal Alba e Melquisedeque Zanoni. Aí ele aposentou e o Armando Marques puxou Wilson de Medeiros, porque ele foi o primeiro árbitro a trabalhar com bandeirinhas fixos, que hoje todo mundo copia, entendeu? E outra coisa maravilhosa do futebol, estou vindo há 300 anos, você lembra muito melhor que eu, porque eu vou pouco ao estádio, né? Mas teve todo jogo que tinha, principalmente do Pacaembu, lotado, tinha 3 andares de povo, um na cacunda do outro, né? Tinha uns 100 milhões de pessoas lá e tal. Aí, você lembra? Aí o locutor entrava e falava, atenção para os números do clássico. Presentes no Pacaembu, 18.315 torcedores e a renda foi dinheiro de hoje, 250 mil reais. A torcida vaiava, mas era uma vergonha. Mas você sabe por que acontecia isso aí, Milton? O estádio, como você se lembra bem,
homenagem ao Paulo Machado de Carvalho, mas o nome oficial dele, inicial é Estádio Municipal do Pacaembu, ou seja, era da Prefeitura de São Paulo. O que a Prefeitura dava de ingresso, de cortesia, e também a Federação Paulista e a Federação Paulista na época, quer dizer, então entrava um monte de gente sem pagar, e entrava ali pelaquela rua de cima ali, rapaz. Então, dessa eu não sabia, João Paulo de Jesus Lopes, dessa eu não sabia, mas que a torcida vaiava, viu? Vaiava, claro, porque era visual a diferença era visual, né? E realmente não é que o pessoal fazia política com o estádio, né? Sem dúvida. Agora, João Paulo, para terminar, é o seguinte, uma coisa que melhorou muito no futebol tá o ingresso. Que isso que aconteceu antigamente, eu não sabia, hoje não mais. Há alguns anos, ou mais de uma década, inventaram também, né? Caiu de pé lá, sabe? Ninguém sabia fazer isso, que os americanos inventaram há muito tempo, né? O ingresso personalizado, tudo de computador, tudo direitinho. Então, se você chega vai lá na catraca, coloca lá o ingresso dele e entra. Agora, quando era mão a mão, você já falou aí desse negócio que acontecia, muito ingresso dado de graça para fazer média e tal, política, esse negócio todo, mas realmente normalizou, ninguém vai a mais, viu? A renda do jogo e o número de torcedores. É verdade, e tem um outro fator também, viu, Milton, que influiu nessa redução substancial de cortesias, é que o INSS ele tem parte na receita de ingressos. E o INSS passou a fiscalizar, porque quando você dá um ingresso com preço zero, você está lesando o INSS, tá certo? E aí os clubes passaram às vezes, até baixar o preço para ingressos esses mais de cortesia, vamos dizer assim, mas continuou sendo pago e recolhendo as cotas de INSS devidas, né? Você merece esse presente de novo aqui do Scratch do Rádio da Bandeirantes. Vamos ouvir Copa da Suécia 58, Edson Leite, de Bauru para todo mundo. Vai arremessar de sorte para Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Dini, de cabeça para Pelé. Pelé deu para o espetacularmente, o arremesso foi para Mazola. Mazola de bicicleta, Didi a Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0. Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsey do país de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída, ataca o time do país de Gales. Muito bem, tá vendo? Mas você não vai sair sem chumbo. Vamos ouvir agora, João Paulo de Jesus Lopes, mais um momento épico do futebol brasileiro através do Scratch do Rádio. Vamos ouvir Santos e São Paulo? Vamos lá. Vamos lá. Autoriza o pontapé inicial. Bola movimentada de Coutinho, que ao passar a Lima faz o sinal da cruz. Lima recordado para o São Paulo, 0 para o Santos no Estádio Municipal do Pacaembu. Dando para Dias. Dias passa esplendidamente por Zildo. Boa velocidade com Zildo de longe. Lance esplêndido do número 4 do São Paulo. Passando pela linha intermediária. Foi num pique de alta velocidade buscando a meia-lua. Quer derivar pela direita, alonga para Benê, foge em bom rosto, saiu o goleiro, chutou, Benê, para Pelé, vê na área Coutinho, tentou levantar, ergueu com perigo na boca do gol, olha a Benê, entrou Coutinho, um passe de 30 metros de Pelé, com Coutinho fazendo sinal na grande área e pedindo bola. Ele conseguiu passar um passe seco pelo alto
com queda calculada. Para os pés de Codin, tirando Bellini do lance. Bellini que vinha tão firme até aqui. Foi na jogada e contra a saída de Poi. Coutinho marca o primeiro gol para o Santos. 2 para o São Paulo, 1 para o Santos em Pacaembu. 38,5. Entrada de Jair, lança para Pelé. Pelé esperou Dorval correndo, lançou com perigo, vai entrar na área, na boca do gol. Salta Poi, ele vai no rebote. Gol! Contra Poi, fez a primeira tentativa, volta a bola em defesa parcial e rebote, ficou desequilibrado Poi, fora de possibilidade para complementar a defesa. Dorval não vacilou, virou Sellery, empurrando para o canto esquerdo do gol. 2-2 São Paulo, Santos em Pacaembu. 43. Dando a Lima na meia direita, aciona Pelé. Pelé recebeu da esticada de bola para a corrida de Dorval. Bola sob medida, recolheu, chutou. A bola. Gol! Gol de Dorval, recebendo um passe sob medida de Pelé. Numa esticada, numa chicotada. E Dorval, quando caminhou, chutou, a bola bateu na rede no fundo. E deu-nos a impressão inicial de ter batido na rede pelo lado de fora. Acabou mesmo decretando o terceiro gol do Santos Futebol Clube. A bola passou rente ao pau esquerdo do gol. Poi que dormiu no ponto, Poi que saltou tarde e a bola não veio tão violenta assim. Foi bem chutada no canto, mas o arqueiro tinha excelente distância e condição para a defesa. 3 para o Santos, 2 para o São Paulo. Nova saída de Belém, entregando para Jair, tentando o chute contra... Vira o jogo na esquerda para Pepe. Recolhe Pepe, vai tentar o gol de longe. Gol de Pepe, numa falha lamentável de Poi. Caiu na passagem da bola e a bola passou-lhe sob o corpo, com o Santos decretando o quarto gol. Poi talvez não esperasse pelo tiro assim rápido de primeira de Pepe. Pepe foi para a linha da área. Tivemos tempo de dizer vai tentar o gol, quando a bola partiu rasteira em direção ao meio do gol. Poi, apanhado de surpresa, só vendo a bola quando ela passava pela linha de zaga. Teve o balão passado sob o seu corpo, caindo o arco do São Paulo pela quarta vez. 15 minutos. 4 para o Santos, 2 para o São Paulo. Amortece o couro, tenta evitar a Pelé. Pelé toma a bola, deu para Coutinho, foi para a meia-lua. Perigo, vai chutar, fuzila. Gol! Pelé penetrou, tomou conta da bola quando o Cido perdeu no recuo de Prado a oportunidade de receber para um domínio definitivo de defesa. Pelé caminhou para a meia-lua, ameaçando soltar passe curto para Coutinho, mas percebeu que ia melhor na jogada. Coutinho tirou o corpo, facilitando o prosseguimento do lance de Pelé. Pelé invadiu pela esquerda da grande área, pela direita do campo de ataque do Santos, e contra a saída de Poi, fulminou para o canto direito do gol. 5 no marcador para o Santos, 2 para o São Paulo, dando números mais expressivos da vitória da conquista do tricampeonato paulista de futebol. 43-50. Bola movimentada pelos tricolores e entregue a... Olha bem, Calvet tenta cercá-lo, apita na Cláudio Pedro Bom, termina em Pacaembu, o prélio Santos e São Paulo. Termina no sentido do título o Campeonato Paulista de Futebol, e o Santos conquista o invejável título que leva mais um troféu para a sua galeria. Tricampeão paulista. Este é Pedro Luiz Paulello, que morou também no seminário do Padre Arnaldo, lá na minha cidade. Ele nasceu numa cidade pequenininha, no interior de São Paulo, foi para Franca, e de Franca ele foi para Santos. De Santos ele veio para São Paulo e deu no que deu. Pedro Luiz Paulello, também um locutor épico na história do rádio brasileiro. Grande Pedro Luiz. É verdade. Mas eu dei um presente de grego para você, né? Porque eu queria 63, mas nós colocamos 62. Mas como é bom ouvir o Pedro Luiz, balão de couro, né? O speaker. Não, veja bem. O goleiro era guarda-valas. É verdade. O Santos é o segundo, graças ao Pelé, o Santos é o segundo clube de todos nós. Tá? E naquela época, perder do Santos não era assim uma desonra, dada a distância
sideral do Santos com os outros clubes de futebol, em função do Pelé e também dos demais. O elenco era maravilhoso, então não foi. Eu acho que eu estava nesse jogo também, se eu não estou enganado, eu ia muito ao futebol, Pacaembu, assistir os jogos. Agora, você falou do Pedro Luiz. O Pedro Luiz também foi um excepcional locutor, como também o Fiore Gilhote, que você mencionou há pouco. Eu tive a oportunidade de vê-lo pela última vez na inauguração do Museu do Futebol, quando então prefeito José Serra, depois governador, inaugurou o Museu do Futebol e conversamos, tal. O Fiore era uma pessoa, não só um grande locutor, era uma pessoa humana maravilhosa, né? E faz parte daquela elenco de grandes locutores que o Brasil teve, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro também, Valdir Amaral, do Alcei Bueno de Camargo, aqui em São Paulo ainda o Geraldo José de Almeida, quer dizer, então são nomes assim que despertam uma lembrança maravilhosa pela Luciano do Vale também, né, João Paulo? Na TV, Luciano do Vale, Walter Abrão, o melhor de todos. O Raul Tabajara. E o Luciano sensacional, né? O Luciano dava emoção. E o Luciano, além de ser um grande locutor, ele também incentivou alguns esportes. Alguns esportes passaram Ele que lançou aquilo que nos Estados Unidos, em tudo quanto é esporte, tem um ex-campeão comentando, né? Então, ele que colocou ex-jogador para comentar na Bandeirantes. Aí teve uma grita geral da ACESP, Associação dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo. Tá tirando emprego, porque não pode, não sei o quê. Aí o Gilmar dos Santos Neves, comentarista contratado pela Bandeirantes, ele foi lá na ACESP e falou que realmente que tinham razão, então, porque ele era um homem muito fino, né? Foi lá e falou, olha, não quero mais, entendeu? Não vou comentar mais, porque eu estou tirando emprego das pessoas. Foi lá na rádio também e falou a mesma coisa. Quer dizer, uma figura reta, honesta, maravilhoso, Gilmar dos Santos Neves. E agora que gostoso foi ouvir aí, viu? Ouvir Poi, que homem fino, cansei de entrevistá-lo, sabe? E Desorde, pô. Porque esses nomes diferentes, tipo Desorde, a gente não esquece. Newton Desorde, lá de Piracicaba, baixinho, mas foi campeão do mundo, pô. Não era nenhum Carlos Alberto Torres no futuro, mas marcou a época também, né? Benê. Em 58, o Desorde jogou todas as partidas, menos a final, quando entrou o Djalma Santos. Ele machucou ou estava suspenso? Machucou. Newton Desorde, que nome marcante, viu? Balão de couro, goleiro guarda-valas. O médico era chamado de facultativo. Era assim antigamente. Meu caro João. Era outro vocabulário. O João Paulo de Jesus Lopes, viva o São Paulo, time dos meus filhos também. Infelizmente, aliás, o que já quebraram aqui quando eles eram mais novos, né? De controle remoto da televisão, rapaz, dava prejuízo, o São Paulo não estava em boa fase. E aproveito para abraçar Calef e João Francisco Neto também. As nossas famílias são muito amigas. Ei, gente boa. Meu amigo, colega de conselho, grande figura. Ô João Paulo de Jesus Lopes, mas o gentleman do futebol é você. Grande abraço, viu? Obrigado, Milton. Estamos aqui na audiência, continuamos te ouvindo e admirando aí as tuas lembranças do passado e os seus comentários do presente. Muito obrigado. Deus te pague, viu? Deus te pague, viu? Deus te pague, viu? Deus te pague, viu?